Olá, sou o professor Luiz Alexandre, acompanharei vocês nesta videoaula Bases Numéricas, aula 02. Nesta aula, veremos como utilizar a tabela de conversão entre binário para decimal e de decimal para binário. Muito obrigado. Vamos agora aprender a fazer conversão entre base binária para decimal e logo depois de decimal para binária. Como afirmei na aula anterior, inicialmente aprendemos por um método tradicional conversão de binário para decimal. Mas eu prometi a vocês que aprenderíamos de uma forma mais simples e fácil. Essa forma é fazendo uso desta tabela que agora vocês veem na tela. Notem, essa tabela é dividida em cabeçalho, a parte superior, e o rodapé. Então, para aprendermos a trabalhar com essa tabela, é necessário aprender como funciona o cabeçalho e como funciona o rodapé. Notem, na parte superior da tabela, como eu tinha dito anteriormente, o cabeçalho da tabela é composto pela base 2 conforme o expoente. Então, temos aí, por exemplo, o 2 elevado a zero, e sabemos, conforme conceitos matemáticos, que todo número elevado a zero diferente de zero é 1. Então, relembrando também os conceitos ou os fundamentos de números binários, afirmamos que quando no estado 0 é falso, quando no estado 1 é verdadeiro. Isso significa dizer que, se eu colocar 1 nesta coluna cujo cabeçalho equivale a 1, de uma forma bastante racional, na base decimal teremos o número 1 também. Mas, na segunda coluna da direita para a esquerda, onde temos aí 2 elevado a 1, que bem sabemos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, nesse caso, o próprio 2. Se nesta coluna colocarmos 1, logo depois seguido de 0, na coluna 2 está no estado verdadeiro. Na coluna 1 à direita está o estado falso. Então, com isto estamos afirmando que o número que equivale na base decimal deste número binário é exatamente 2. Por razão do 1 estar verdadeiro na segunda coluna da direita para a esquerda. Se continuarmos assim, então, na terceira coluna da direita para a esquerda, temos aí o 2 elevado a 2, que sabemos que é igual a 4. Significa dizer que se colocarmos 1 abaixo da coluna 4, seguido de 2 zeros, neste caso, a coluna terceira da direita para a esquerda, é verdadeira, as demais são falsas. Então, o valor correspondente na base decimal desse número binário 100 é igual a 4. Por conseguinte, se continuarmos nesta quarta coluna da direita para a esquerda, onde temos 2 elevado a 3, que sabemos ser igual a 8. Se colocarmos um número binário 1000, vejam que o 1 só está verdadeiro na quarta coluna da direita para a esquerda. Isso significa dizer que o valor deste número binário, 1000, é igual a 8 na base decimal. Continuando, agora na quinta coluna da direita para a esquerda,
temos agora 2 elevado a 4, que sabemos ser 16. Significa dizer, se colocarmos o número binário 10000, aonde esse valor binário só está verdadeiro na quinta coluna, nesse caso representando o número 16, vejam então que o correspondente decimal do número binário 10000 é igual a 16 na base decimal. Continuando, agora na sexta coluna, onde temos aí 2 elevado a 5 e sabemos que é igual a 32. Novamente, se colocarmos um número binário aí distribuído a partir da coluna 32 em 1000000, sabemos que por conta disso, esse valor binário equivale ao valor 32 na base decimal. Continuando, agora na sétima coluna, onde temos aí a base 2 no expoente 6, que equivale a 64. Se colocarmos o número binário a partir desta coluna 1000000, este número corresponde na base decimal ao número 64, porque é só verdadeiro para a coluna 64. E por fim, ao utilizarmos a oitava coluna, 2 elevado a 7, que sabemos ser igual a 128. O número binário, a partir daí, em 1000000, como só é verdadeiro na coluna do 128, o resto, todos eles estão no estado zero, que significa falso, esse número binário equivale ao número 128 na base decimal. Notem, estamos aqui aprendendo a utilizar a tabela a partir da perspectiva do cabeçalho da tabela. Mas também, essa tabela tem um rodapé. Então, vamos agora aprender a trabalhar com o rodapé da tabela. Por exemplo, se colocarmos, a exemplo do que vimos anteriormente, 1 seguido de 7 zeros, a exemplo do que observamos na tabela, no cabeçalho superior da tabela, esse número já sabemos ser 128. Mas notem que na parte inferior, 1 equivale ao 128 do rodapé da tabela. Neste instante, no próximo exemplo, isso que acabamos de falar vai ficar mais claro. Notem, se colocarmos em 8 bits, 2 bits à esquerda, com o valor 1, temos na base decimal o valor 192, que na prática é a soma desses dois valores no cabeçalho da tabela, 128 mais 64. Mas observem que esse valor está descrito aqui no rodapé da tabela como 192. Ou seja, um número binário com 8 bits, cujos dois primeiros bits à esquerda é 1 e 1, o resto 0, significa dizer, sem precisar fazer nenhuma operação matemática, que esse número equivale a 192. Continuando. Vamos agora colocar um número binário com 8 bits, onde os 3 primeiros bits à esquerda é 1. Então, novamente observando, temos aí o valor 224. Como chegamos a essa conclusão? Notem, se somarmos os valores lá em cima, 128, 64 mais 32, com certeza dá o valor 224 aí demonstrado no rodapé da tabela. Então, quando observamos um número binário de 8 bits, onde os 3 primeiros bits equivalem a 1, neste caso, de pronto, já sabemos que esse número binário é 224. Continuando. Vamos agora para um quarto exemplo,
aonde os 4 primeiros bits à esquerda de 8 bits é 1. Neste caso, esse número binário é o 244 na base decimal. Como é que chegamos a essa conclusão? Através do cabeçalho, se somássemos esses valores, teríamos por resultado o valor aqui no rodapé da tabela que equivale a 240. Significa dizer que quando eu vejo um número binário com 8 bits, onde os 4 primeiros à esquerda é 1, já sei que esse número equivale a 240. Em outras palavras, eu não preciso fazer nenhuma operação matemática. Como também no próximo exemplo, vamos ter agora 5 bits à esquerda em 1. Então, notem que esse valor equivale a 248. Justifica-se. Se somarmos esses valores no cabeçalho da tabela, comprovaremos que é igual a 248. Então, um número binário de 8 bits, onde os 5 primeiros bits é 1, sabemos já de pronto que esse valor equivale a 248 na base decimal. No próximo exemplo, temos aí um número composto pelos 6 primeiros bits à esquerda com 1. Já sabemos, então, que ele equivale a 252 na base decimal, visto que, se somarmos os valores contidos no cabeçalho, dá exatamente o valor contido no rodapé da tabela, o valor 252. Continuando. Temos agora um exemplo com 7 bits à esquerda em 1, em 8 bits. Novamente, já sabemos também que equivale a 254, porque ao somarmos esses valores contidos no cabeçalho, chegaríamos à conclusão que equivale a 254 no rodapé da tabela. Por fim, chegamos ao último exemplo, aonde os 8 bits vale o valor 1. Já bem sabemos, então, que esse número binário equivale a 255. Em outras palavras, somando todos os valores contidos no cabeçalho da tabela, comprovaríamos sim que esse valor equivale a 255. Assim, concluímos o estudo da tabela, tanto no cabeçalho como também no rodapé. A partir daí, aprenderemos a usar na prática esta tabela. Mexican, yes, what for the earth,